Olá, estamos retomando a literatura portuguesa 1, as aulas de literatura portuguesa 1. No último vídeo eu tratei, vamos falar de uma maneira introdutória sobre as cantigas medievais, as cantigas de amor, sobretudo, que são as primeiras cantigas que nós vamos tratar. Neste vídeo, conforme o vídeo anterior, eu vou tratar de alguns pontos muito específicos e muito importantes para as cantigas de amor. Um ponto em específico propriamente, que é o chamado amor cortês, certo? Então, o amor cortês vai ser o tema desta aula de hoje. Sempre falo com vocês num sentido de tentar esclarecer algumas coisas para que fique mais fácil, fazer apontamentos a vocês, para que fique mais fácil o acesso ao texto. Sobretudo os textos que nós temos naquela antologia, que são textos medievais. E estão, como falei para vocês já na última aula, em galego-português. Nem é a língua portuguesa propriamente consolidada ali. Então, na aula de hoje eu vou tratar rapidamente de alguns pontos específicos dessas cantigas que vão ser recorrentes nessas cantigas. E este ponto específico recorrente é a forma de concepção de amor, quer dizer, como se concebia o amor na Idade Média. Não propriamente em toda a Idade Média e não propriamente uma concepção de amor que está na sociedade, mas sim na arte, na literatura, na forma de cantar. Lembrem-se que essas cantigas elas são cantadas, elas são representadas com instrumentos musicais, foram representadas em instrumentos musicais. Nem sempre nós temos o contexto, muitas vezes não existem o contexto em que elas foram cantadas. O que nós temos são os resquícios, o que sobrou para nós estão naqueles livros, naqueles chamados cancioneiros, os 3 cancioneiros galegos portugueses, não é? Além dos cancioneiros de Santa Maria. Nós temos, então, que ter em mente que o amor, a forma de tratar o amor, de conceber o amor, ela não é igual em todas as épocas, certo? Existe um amor romântico, existe o chamado amor cortês, que é esse da Idade Média, e se nós fôssemos regressar, e não temos como aprofundar isso aqui, mas vocês podem buscar isso em outros textos, a antiguidade já, com Grécia e Roma Antiga, tinham outras formas de conceber o amor. Em segunda questão que nós temos que ter como algo primordial, uma informação que sempre temos de lembrar, que nem sempre as relações matrimoniais medievais, e isso perdura para além da Idade Média e pode ser visto antes da Idade Média também, sobretudo da nobreza, da aristocracia, dessa classe dada pela linhagem de sangue das famílias, ela era uma relação de amor. Muitos dos casamentos, e a sua grande maioria dos casamentos, eles são por relações políticas, relações de poder, relações que essas famílias vão criando, certo? Então, um filho que é prometido a uma filha, né? Um senhor que tem uma filha prometida a um filho de um outro senhor, e assim vai. Assim aconteceu com os reis da Europa, que são praticamente todas as monarquias eram aparentadas entre si. Portugal casou-se muitas vezes com Espanha, se veja que nós estamos tratando de uma Idade Média em que nem o Estado Espanha ainda existia. Existiam vários reinos ali, Castela, Aragão, Leão, enfim. Muitas vezes Portugal, os filhos de Portugal, as filhas de Portugal casaram-se com Áustria, com Inglaterra. O mesmo aconteceu no Brasil quando a família real veio para o Brasil, não é? A princesa Leopoldina era austríaca e Teresa Cristina era italiana, né, de um reino da Itália, da Sicília. Então essas relações de casamento, elas não são relações normalmente que nascem de um sentimento amoroso. Elas são acordos entre famílias, às vezes casamentos por procuração, e ali se havia de coabitar. Claro, sempre complicado, às vezes, né, por isso muitas vezes complicadas as relações entre os homens e as mulheres desse período da aristocracia. Outra questão que nós temos então que entender, o que é esse amor cortês? O amor cortês, como vai referir o Ian Watt,
nesse livro aqui, ele chama A Ascensão do Romance, no 5º capítulo, certo? No qual ele chama O Amor e o Romance Pamela, né? Ele vai tratar de alguns romances já do século XVIII, enfim, mas ele vai regressar à Idade Média na questão da concepção do amor. Nós vamos ver esse livro lá para frente, quando nós formos abordar o romantismo em Portugal. Mas é fundamental que um aluno de letras conheça esse texto na sua integralidade. A Ascensão do Romance traz muitas informações históricas. É muito interessante para nós entendermos o que é o gênero romance, que nós vamos ver isso para frente. Ele vai dizer que, por exemplo, há uma transferência na Idade Média desse amor cortês do objeto divino para o objeto secular. Quem é o objeto divino? Santa Maria, certo? A Virgem Maria. Então, muitas vezes, Santa Maria como objeto divino, certo? Cultuada, vai se transferir nas cantigas para o objeto secular. Como assim? Não entendi. Bom, nós vamos ver que temos as cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer e Santa Maria. Né? Há um culto crescente a partir do século XI, XII na Europa a Santa Maria, quer dizer, uma divinização de Maria, da Virgem Maria. Muitas vezes, as representações, inclusive, são representações de uma Virgem Maria aristocrática. Pensem que muito do que nós concebemos como Deus ou as divindades, né, ou o que nós conhecemos como divindades, são retratos do que nós temos na sociedade humana, certo? Então Santa Maria, mostro aqui para vocês, é uma escultura francesa, vou tentar mostrar bem certinho para vocês, certo? Está no livro do Jacques Le Goff, que se chama O Deus da Idade Média. É um livro super interessante, fácil de ler. É um livro de entrevistas em que ele trata dessas concepções de Deus ao longo da Idade Média. Ou seja, Santa Maria passa a ser cultuada, muito cultuada fortemente, ali, sobretudo no século XI, século XII. E vai haver, inclusive, colaboradores para isso. São Bernardo, depois São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis. São de ordens religiosas diferentes, mas que colaboram, e de alguns tempos diferentes, São Bernardo anterior, que colaboram para isso. Se vocês observarem ainda nesse livro, que traz a foto dessa imagem medieval de Santa Maria, vejam que ela está sentada num trono, ou seja, de uma maneira muito aristocrática, com um menino nos braços. É sempre assim que é representado Santa Maria, com o menino, às vezes em pé, mas sempre majestática. Quer dizer, é uma concepção desse ente do cristianismo, desse ente do catolicismo, como uma real aristocrata, uma mulher aristocrata, certo? Então, quer dizer, é a concepção social que se reflete para o divino, ok? Depois, o que vai acontecer? Nesse culto a Santa Maria, nós vamos ver depois as cantigas de Santa Maria, de milagres, de relatos de milagres ou de louvor a Santa Maria, vai-se haver uma transferência desse amor ao divino para um amor carnal, para um amor real, para um amor secular, para uma mulher. O louvor a Santa Maria, portanto, nas cantigas de Santa Maria, nas cantigas de amor, é um louvor a uma mulher. E que tipo de amor é esse, portanto? É um homem que presta uma espécie de vassalagem à mulher. Ou seja, se rebaixa à mulher. Entra numa espécie de adoração à mulher. Nas cantigas de amor. Lembrem-se que as cantigas de amor são majoritariamente de eu lírico masculino. Ou seja, ali esse eu lírico masculino canta uma mulher. Louva uma mulher. E por isso sofre por ela, porque é uma mulher de classe social superior, certo? Ainda que ele seja um nobre, mas ela está numa classe ainda mais elevada, entre a nobreza havia suas subdivisões, lembrem-se disso. Normalmente uma mulher casada que ele não pode ter. E o marido? Ora, para o marido, uma espécie de troféu, era até bonito para ele que ele tivesse a mulher sendo cantada por outro que jamais poderia tê-la. Certo? Vocês vão encontrar isso, por exemplo, na página 2 da nossa antologia,
vocês vão encontrar aquela cantiga que se chama Quis bem, amigos e querrei, que é de Dom Dinis, o rei de Portugal, um grande trovador, esposo de Isabel a Santa, enfim, fundador da Universidade de Coimbra, já ali vivendo entre os fins do século entre os fins do século XII e já início do século XIII. Dom Dinis, então, compõe essa cantiga, ou a ele é atribuída, que diz o seguinte: quis bem, amigos. Veja que esse amigos está entre vírgulas na nossa pontuação, ou seja, é um vocativo, ele está falando com os amigos. Às vezes ele pode estar se reportando à mulher, mas aqui ele está falando com os amigos, mas isso não faz da cantiga uma cantiga de amigo. Por quê? Porque o objeto da cantiga é uma mulher. Vejam bem, quis bem, quis lá no passado, no pretérito, amigos, quer, ou quero, né, seria como uma quero, e querei. Quis bem, quero e vou querer, e quererei, né? Continua querendo. Uma mulher que me quis e quer mal e querrá. Quer dizer, ela não o quis. Por isso acontece o que eles chamam de uma coita de amor. O que é a coita? Não confundir com o coito, não tem nada a ver. É o sofrimento amoroso. O amor cortês é o do sofrimento. A mulher é inatingível, inalcançável. Ela não quer nada com ele. Ou ela não pode nada com ele. Certo? E ele continua dizendo o seguinte: mas não vou direi eu qual é esta mulher, mas tanto vos direi, quis bem e querrei tal mulher, que me quis mal, sempre querrá e quer. Esse finalzinho dos dois versos é como fosse um refrão, uma repetição, lembre-se que isso era cantado. Eu estou fazendo aqui de uma forma muito rudimentar e horrível, mas isso era cantado, apresentado. E aí, nessa primeira estrofe, ele vai dizer: mas eu não vou dizer quem é ela, porque presume-se que naquele ambiente se saiba quem é a mulher. Se saiba quem é esta mulher, e ele não revela, é uma etiqueta, não dizer quem é a mulher, quem é a dama por quem ele sofre a coita deste amor, por quem ele tem uma adoração, uma louvação a esta mulher que é inatingível. Lembremos também, e eu quero deixar isso muito claro, que nós estamos tratando de uma mulher idealizada, um ser angelical no amor cortês, mas isso era questão das cantigas, isso era na literatura, isso era na arte, isso era na música. Não significa que as relações com as mulheres na Idade Média eram assim. As mulheres eram tidas como anjos, como seres inatingíveis. Muito pelo contrário. Nós sabemos que não era desse jeito. Mas na ficção, na arte, na representação, existe essa adoração, nesse contexto, esse possível rebaixamento do homem que presta uma vassalagem à mulher, ou seja, uma obediência à mulher, um juramento praticamente à mulher, sem poder atingir o gozo do amor ou sem poder concluir isso propriamente dito numa relação. Entretanto, as pessoas se relacionavam na vida real. Se não fosse assim, o Ocidente não existiria e nós não estaríamos aqui, não é? Então, ter sempre esse esclarecimento. Aqui nós estamos tratando de uma questão ficcional, de uma forma de conceber o amor que passou pelas cantigas, em que o homem, nesse eu lírico masculino, se rebaixa à mulher. Lembrando que essa cantiga que eu li para vocês, ainda de uma forma muito rudimentar, foi cantada, ela está na página 2 da nossa antologia. Embora ele esteja cantando para os amigos, o objeto da cantiga não são os amigos, e sim a mulher. Por isso é também uma cantiga de amor, sendo que também as cantigas de amigo não tratam propriamente de amizade. Nós vamos ver isso futuramente, ok? Até a próxima e deixem suas dúvidas, contatem-me em caso de dúvidas ou querendo esclarecimentos mais, tá bom?